Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Amém? Feche a sua Bíblia, feche também os seus olhos, e vamos uma vez mais falar com o Senhor nesta noite, a fim de que esta palavra ela tenha morada no nosso coração, no nosso espírito, neste lugar. Pai amado, é um privilégio para nós reunirmos neste lugar como igreja. Tua palavra nos garante que onde estiver dois ou mais reunidos no seu nome, o Senhor se faz presente. Te louvamos, te agradecemos pela presença real e soberana do Senhor neste lugar. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dada exclusivamente à pessoa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, ministre essa palavra ao nosso coração, a fim de que sejamos edificados, confortados, exortados, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, irmãs, precisamos entender que o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos uma vida espiritual abundante. E isso está claro nas palavras do nosso Senhor Jesus, que diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a vontade de Deus, irmãos e irmãs, entenda isso, é que todos nós tenhamos uma vida. Eu vou precisamente falar da vida espiritual. O desejo de Deus é que você tenha uma vida espiritual abundante. O que é uma vida espiritual abundante? Uma vida espiritual abundante é uma vida que transborda a presença de Deus. Você já encheu um copo e já teve a experiência de fazer com que este copo se encha até transbordar? Assim, irmãos, é o desejo de Deus para as nossas vidas espirituais. Não é da vontade de Deus que nós venhamos viver uma vida amíngua espiritualmente falando, irmãos. Mas infelizmente esta tem sido a realidade de muitas pessoas. Não tem vivido essa vida espiritual satisfatória, abundante. E a culpa não está em Deus, a culpa está exclusivamente na nossa pessoa. Porque Deus, irmãos, o Espírito Santo deseja que nós tenhamos essa vida transbordante, essa vida cheia da plenitude do Espírito Santo. O texto lido nesta noite nos fala acerca de 7 passos para que tenhamos uma vida espiritual abundante. Eu quero
sucintamente falar acerca desses 7 passos, a fim de que tenhamos essa vida que de certa forma glorifica e engrandece o nome do Senhor. O apóstolo Paulo nos fala primeiramente que se de fato desejamos ter essa vida espiritual abundante, nós precisamos cultivar, irmãos e irmãs, um coração alegre. Coração alegre. Deixa eu te perguntar, como que está o seu coração nesses dias, meu irmão? Pois o apóstolo Paulo diz que no versículo 16, regozijai-vos sempre. Regozijar sempre significa estar sempre alegres, meus irmãos e irmãs. É claro que se nós pararmos para olhar a circunstância, este mundo ao nosso redor, o nosso coração tende a ser tomado, irmãos e irmãs, pela tristeza. Mas veja bem que esta alegria que o apóstolo Paulo nos fala nesta palavra é uma alegria que independe das circunstâncias à nossa volta. Sabe por quê? Porque é uma alegria advinda do Espírito Santo. Uma das partes dos frutos do Espírito, irmãos, é alegria. E significa que independente das circunstâncias ao seu derredor, você tem que manter o seu coração alegre, meu irmão, minha irmã. Espiritualmente nós temos motivos de sobra que levam o nosso coração a ser tomado por essa imensa alegria. Sabe por quê? O nosso nome está escrito no livro da vida. Diante disso, Jesus disse: não vos alegreis porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está rolado nos céus, meu irmão. Pode aplaudir o Senhor nesta noite, aleluia. Louvado e adorado seja o nosso Deus. Independente das circunstâncias, irmãos, pode estar tudo dando errado externamente para nós, mas nós temos a nossa salvação eterna. Nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. E quando nós olhamos para as Escrituras sempre está nos mandando: alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos, alegrai-vos, é no Senhor, meu irmão. Jó vai dizer que na presença deste Deus até a tristeza salta de prazer. Salomão, na sua sabedoria, ele vai dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. Salomão também vai dizer, irmão, se um coração alegre serve de bom remédio. Neemias, depois de ter lido a lei de Deus naqueles dias, o povo se encontrava para baixo, chorosos, mas ele diz: alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força, meu irmão, minha irmã. Mas segundo passo para termos uma vida espiritual abundante, eu falei que não ia perdurar nos tópicos, nos pontos desta mensagem. Se desejamos ter uma vida espiritual abundante, precisamos atentar para o versículo 17 que diz: orai sem cessar, igreja. E significa que nós precisamos cultivar uma vida de oração, meu irmão, minha irmã. Às vezes a nossa vida espiritual está deixando a desejar, porque é diminuto o nosso tempo a sós com o Senhor em oração.
Oramos, irmãos, muito pouco nesta vida. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo, irmã Sônia, irmã Ni, que nós precisamos orar sem cessar, irmão Fagoni. E significa que todas as situações têm que nos levar a nos encurvar, a nos prostrarmos diante deste Deus em oração, igreja. Não há como termos uma vida espiritual abundante se a nossa vida de oração é escassa. Se estamos, irmãos, orando muito pouco. Ao olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que este era o segredo dos patriarcas. Este era o segredo, irmãos, dos profetas no Antigo Testamento. Este era o segredo, irmãos, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Este era o segredo dos pais da igreja. Este era o segredo dos reformadores. Oravam, irmãos, horas a fio. Jesus, constantemente, ele deixava aglomerado as multidões e ia a um lugar sozinhos para estar sós com o Pai em oração. Orai sem cessar, meu irmão. Orai sem cessar é uma palavra de Deus para as nossas vidas. E em terceiro, mais do que cultivar um coração alegre, mais do que cultivar uma vida de oração, o apóstolo Paulo no versículo 18 diz que se nós desejamos de fato ter uma vida espiritual abundante, precisamos cultivar um coração cheio de gratidão, irmãos. E que ele diz: em tudo dai graças. Em tudo, irmãos. Vamos entender aqui que não é por todas as coisas ruins que nos sucedem. Não é por tudo, irmãos, mas é em tudo. Está passando pela prova, você agradece a Deus porque Ele tem sustentado a sua vida. Em meio às adversidades, irmãos, nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. E uma vida espiritual abundante passa por este ponto: em tudo dai graças. Porque diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Um exemplo de em tudo dai graça, nós vemos Jó, que havia perdido os bens, havia perdido os filhos, havia perdido a saúde, mas qual é a resposta de Jó em meio ao sofrimento, em meio às adversidades? A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, lançou-se ao chão, e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é em todas as coisas. Cultivarmos um coração cheio de gratidão. Não é este o conselho do Salmo 37 que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração, meu irmão. É andar com Deus com o coração tomado pela gratidão. Porque quando agimos desta forma, irmãos, Satanás não acha brecha nas nossas vidas. Mas em quarto, olha que conselho maravilhoso. Precisamos cultivar uma vida cheia do Espírito Santo, igreja. Uma vida cheia, transbordante da presença do Espírito Santo. Em relação a isso, ele diz no versículo 19, dizendo: não apagueis, não extingais o
Espírito, meu irmão, minha irmã. Extingar aqui significa tornar a ação do Espírito Santo em nossas vidas extinto. Por isso que Paulo vai dizer: não apague o Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Se desejamos de fato ter essa vida espiritual abundante, essa vida que transborda Deus, precisamos, irmãos, cultivar diariamente nas nossas vidas essa vida de proximidade, de intimidade com o Espírito Santo. Não apagueis, meu irmão. Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é fogo. Quando nós olhamos para a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como línguas de fogo repartida entre eles, meus irmãos e irmãs. E na nossa vida precisamos cultivar de tal forma que este fogo não pode se apagar, igreja. Mas isso, irmãos, às vezes eu falo com tristeza, porque há muitas pessoas que não têm cultivado essa vida de proximidade com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo tem se tornado algo extinto na sua vida. Não há proximidade, não há intimidade, não há o calor, não há o fervor, não há presença latente do Espírito Santo na sua vida. Se isso está acontecendo com alguém aqui nesta noite, meu irmão, é necessário que você pare, reveja a sua vida. Se de fato em algum momento você não tem tornado o Espírito Santo inativo na sua vida, extinto, em extinção, não há mais comunhão, não há mais intimidade, não há mais o fogo do Espírito Santo na sua vida, irmãos e irmãs. Paulo aconselha: não torne o Espírito Santo extinto dentro da igreja. Espírito Santo, irmãos, é para estar ativo na vida da igreja, na minha vida, na sua vida. Está escrito em Levítico que o fogo tem que arder continuamente. Eu te pergunto, como é que está o fogo de Deus na sua vida, minha irmã? Como é que está a ação do Espírito Santo na sua vida nesses dias? A palavra de Deus nos ensina, nos instrui, nos exorta, dizendo que nós precisamos ser fervorosos no Espírito, igreja. Não permita que este frio externo contamine a sua vida espiritual de tal forma que você entre nessa apatia, nessa frieza espiritual nesses dias. Muitos aproveitam, irmãos, por causa do frio, fisicamente falando, externamente, e a vida espiritual se equipara com a vida do externo, vive numa frieza. Não, irmãos, a nossa vida na presença de Deus tem que estar em ebulição. Sabe quando você vai fazer o seu café e deixa a água ferver e as bolhas chegam a subir para cima? Assim, irmãos, tem que ser cada vida que aqui está nesta noite. Quantos têm vivido uma vida apagada espiritualmente falando, perdeu o brilho, perdeu a essência, igreja? Volte, igreja, volte, irmãos, nesta noite. Nós temos este privilégio de cultivar nessa noite uma vida cheia do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus. E Deus nessa noite está com as mãos abertas, prontos para derramar fogo dele sobre as nossas vidas neste lugar.
a fim de que rompamos com a apatia espiritual, que a frieza que este mundo, irmãos, proporciona a nós, e vivamos uma vida fervorosa na presença dEle, crente. Não tem coisa mais gloriosa na vida de uma igreja que está, irmãos, com o Espírito Santo latente, igreja avivada. Irmãos, não tem coisa mais gloriosa, uma vida avivada na presença do Senhor. Por isso Paulo que está dizendo aqui nesta noite: não extingais, não apagueis o fogo, meu irmão, o fogo de Deus na sua vida. Eu poderia aqui enumerar tantas coisas que faz este fogo apagar na nossa vida, mas vou me ater a esta recomendação: não apague, meu irmão. Não permita que as coisas deste mundo tire o fogo de Deus da sua vida. Não permita que a ilusão, a decepção deste mundo roube o fogo de Deus na sua vida. Os sacerdotes e os levitas no Antigo Testamento tinham essa responsabilidade diante de Deus de manter o fogo, independente das circunstâncias, aceso. E nós, aqui nessa noite, somos sacerdotes, sacerdotisa do Senhor. E esta responsabilidade é passada a cada vida neste lugar. O fogo arderá continuamente. Necessário tirar a cinza, tirar os acúmulos deste mundo, a fim de que o fogo volte a subir com vida. Paulo já dizia a Timóteo, que reavive o dom de Deus que há em ti. Reavivar, meu irmão, é fazer o fogo subir com vida. Fogo de Deus, meu irmão. Fogo de Deus nas nossas vidas. E em quinto eu falei, em sétimo eu falei que seria sucinto. Paulo nos instrui no versículo 20, dizendo que nós não devemos desprezar as profecias. As profecias tanto denotam um dom advindo da pessoa do Espírito Santo, como também a profecia maior, que é as Escrituras, a palavra de Deus. A profecia tem três finalidades: exortar, edificar e consolar. Se nós, irmãos, desprezarmos a palavra de Deus, não teremos a nossa vida edificada, uma vida abundante. Se nós desprezamos as profecias, não teremos como ter uma vida, de certa forma, edificada, fortalecida pela presença do Senhor. Uma vida espiritual abundante passa por um coração que cultiva constantemente a palavra do Senhor. Não é lermos somente a palavra de Deus aqui no templo, não é só escutar a palavra de Deus aqui no templo, mas é na nossa vida diária, nos nossos momentos devocionais. Paulo diz: não desprezeis as profecias, não despreze a palavra de Deus. Em sexto, ele dá um conselho aqui no versículo 21, dizendo: examinai tudo e retém aquilo que é ruim. É isso, irmãos. Examinai tudo e retém aquilo que é bom. A palavra examinar, se você for no original, significa discernimento. Se há algo que nós precisamos buscar nesses dias, irmãos, chama-se discernimento. Examinar
todas as coisas, e aquilo que é proveitoso, que serve para a edificação das nossas vidas, precisamos reter. E em último, o apóstolo Paulo nos fala acerca de atitude de vigilância. Ele diz: fugi-vos de toda a aparência do mal. Em outra palavra diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Não é nem do mal em si. Ele diz: aparentou mal, meu irmão, fuja, abstende. Às vezes nós não estamos tendo uma vida espiritual abundante porque falta essa atitude em nós. Falta discernimento na vida, falta o examinar. Às vezes examinamos, mas não retém aquilo que é bom para nós. Lembra dos crentes de Bereia, que quando Paulo chega ministrando essa palavra nessa região, os crentes de Bereia folheavam a Escritura Sagrada para ver que o que de fato Paulo pregava estava, de certa forma, em precisão com as Escrituras. Ele diz: examinai-vos tudo e retém aquilo que é bom. Ele diz: fugi de toda a aparência do mal, irmãos. É o conselho de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos atentar para este conselho, e nós vamos orar, meu irmão. Nós vamos buscar a presença de Deus nesta noite aqui neste lugar. Eu gostaria que você, de pé, abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção.